E aí, amadinhos, mais um vídeo agora. Esse aqui vai ser o último sobre Daniel, tá? Acho que é o quarto e último. Nós já destrinchamos bastante Daniel. Aí eu vou partir depois para outro profeta, talvez Elias. Deixa eu só dar um aviso aqui antes de começar, pessoal. Esses vídeos aqui que eu estou fazendo, que nem eu falei, eles são aqueles vídeos não listados. Ou seja, para quem é inscrito no canal, lá não aparece. Só aparece para quem eu envio o link. Então quando eu envio esse vídeo, não precisa agradecer se eu enviar o vídeo, por exemplo, porque esses vídeos eu envio o link através de uma lista de transmissão no WhatsApp. Todo mundo que está colaborando com pelo menos R$10 por mês, eu criei uma lista de transmissão. Então eu faço o vídeo, eu compartilho o link na lista, todo mundo recebe no seu privado, como se fosse uma mensagem privada minha, mas é uma lista, não é um grupo, é só uma lista. Então se todo mundo for agradecer ao mesmo tempo, pessoal, eu vou ter uns 40 obrigados ao mesmo tempo para responder. Aí eu vou abrir o WhatsApp e tem lá um monte de gente, obrigado, valeu, obrigado, não sei o que. Então não precisa, entendeu? Vocês já estão parte da lista, vocês estão recebendo esse vídeo, não precisa agradecer. Só vê o vídeo e pronto, a não ser que a pessoa queira tirar alguma dúvida, fazer algum comentário. Ronaldo, eu vi o seu vídeo, eu não entendi muito bem isso aqui que você falou. Olha, eu queria acrescentar mais uma coisa aqui, Ronaldo, que eu acho que tem a ver, não sei o que. Aí tudo bem, entendeu? Agora, como eu estou fazendo assim esse ano, eu vou fazer vídeos periodicamente, então não precisa todo mundo agradecer toda vez, senão eu abro o WhatsApp e tem uns 20, 30 obrigados lá. Obrigado, valeu, obrigado. Não precisa, tá bom, pessoal? Eu sei que é gentil da parte de vocês, mas como é uma lista de transmissão, não há necessidade. Vocês vão receber como se fosse uma mensagem privada, mas não precisa, tá bom? Vamos ver então agora nesse vídeo sobre Enumá e Elish. Inclusive antigamente eu falava errado essa palavra, eu falava Emuná, porque no hebraico tem a palavra Emuná, né, que é fidelidade ou fé. Eu achava que era a mesma origem, mas é Enumá. Enumá, Elish e o filho do homem. Que nem nós vimos no vídeo anterior, né, sobre a composição de Daniel, que foi o penúltimo. O livro ele tem basicamente uma série de duplicatas, né, que dizem praticamente as mesmas coisas. Duas é sobre os 4 reinos, duas é sobre os mártires e duas é sobre o julgamento dos reis. Aqui é a tabelinha que eu fiz no vídeo anterior. Ó. Os 4 reinos, está lá a estátua de Nabucodonosor e as 4 feras. A ata dos mártires, né, você vê lá os companheiros de Daniel ou Daniel sendo levado a alguma situação de perigo. E o juízo sobre os reis, né, o sonho da árvore de Nabucodonosor ou a mão escrita na parede. Basicamente essa é a estrutura do livro de Daniel, tá? Sobre a estátua, nós já vimos em vídeos anteriores, né, inclusive tem um público no YouTube, então eu não estou me focando muito nisso, que o autor pode ter usado como base o mito das 5 raças de Hesíodo, que definia os povos como elementos metálicos: ouro, prata, bronze e ferro. E, só um adendo aqui ao vídeo anterior, além de Hesíodo, o autor também pode ter usado uma concepção do zoroastrismo. Um intrigante exemplo de esquema de 4 reinos provém do persa Zand e Voruma, Yans ou Bahman e Yast. Nossa, é ruim ler essas letrinhas, ainda mais que eu estou com óculos novo. Que combina a sequência de metais, ou seja, que nem Hesíodo, e reinos de uma maneira semelhante a Daniel 12. Então ele pode ter feito uso de ambas as coisas, tanto de Hesíodo, inclusive segundo esse mesmo autor, assim como também esses poemas persas, né, lá do Irã, lá do zoroastrismo. O paralelismo é espantoso, sobretudo no caso do livro de Daniel. O simbolismo dos 4 metais, representando as 4 eras do mundo, tem sua contrapartida no Apocalipse zoroastriano, conhecido como Vahimã e Yast, composto na época da conquista macedônia. Até mesmo o curioso detalhe de que a 4ª e última época é simbolizada pelo ferro e argila misturados, né, juntos, ou seja, o ferro com barro, está presente na obra persa. E em nenhuma outra parte não há nenhuma menção a isto em os trabalhos e os dias de Hesíodo, a fonte grega desta tradição. Então essa parte aqui do ferro misturado com barro vai um pouco além de Hesíodo, o grego que possa ter originado essa origem de comparar raças e povos com elementos metálicos. No poema persa vai um pouco mais além, chega a falar do ferro misturado com argila, tá bom? Já sobre as 4 feras, que é ali naquela parte dos 4 reinos, o autor pode ter usado como base o poema babilônico de Enumá Elish. É o mito da criação babilônica, tá? Tem toda uma história disso daqui, vocês podem ver até no Wikipedia se quiserem, mas só para vocês saberem o que é. Foi descoberto por Austin Henry Layard em 1849, todo fragmentado, nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, onde hoje é o Mossul, no Iraque, e publicado por George Smith em 1876. Acreditava-se que eram mais de 1000 linhas nesse poema épico de Enumá Elish. Hoje o que nós temos são apenas fragmentos que foram reconstruídos e
analisados por linguistas, tá? N. E. Gardner apresenta um quadro sinótico. Sinótico quer dizer igual, paralelo, que nem os evangelhos da Bíblia. Os 3 primeiros são chamados sinóticos. Então ele apresentou um quadro sinótico de Daniel e Emuná Elish e apresenta as seguintes semelhanças. Vamos ver essas semelhanças entre Daniel, ali nas 4 feras, e Emuná Elish. Lembrando que da estátua de Daniel nós já vimos as semelhanças com Exildo e agora ali uma semelhança também com o zoroastrismo. Então agora nós vamos para 4 feras. Em Daniel é utilizada uma expressão que figura no épico babilônico. Essa expressão aqui, ó, os 4 ventos. É assim que ele começa o capítulo 7. Muitos autores, além de E.C. Lucas e N. Gardner, apontam como fonte textos cananitas, como por exemplo o mito de Baal e Ian, que pode ter servido de base para o autor ter criado essa história aqui das feras. A expressão 4 ventos figura na literatura ugarítica e acadiana. Já na Bíblia hebraica, ela tem só uma variante em Ezequiel e Jeremias, que são variantes. Como por exemplo aqui em Ezequiel 37:9, fala de 4 ventos, e aqui em 49:36. Mas essa expressão é abundante na literatura ugarítica e acadiana, que era parte daquela mitologia. Em Daniel, os animais vêm do mar e causam perigo. Eis que eu vi 4 feras subindo do mar. Já em Enumá Elish, eles vêm do mar e transformam Tiamat, ou seja, eu vou ler aqui um pedacinho da mitologia para vocês entenderem. Na época em que nenhum deus ainda existia, nem nada tinha nome, havia 2 seres divinos. O masculino Apsu, que eram as águas do abismo. Inclusive isso aqui também influenciou lá a Gênesis, né? Que o Espírito de Deus parava sobre o abismo, tá? Para quem não sabe. E é curioso aqui que ele fala que nada tinha nome, mas os 2 deuses tinham, né? É uma contradição. Eita, acho que teve uma batida aqui. Enfim, era um deus masculino Apsu. Só pausar um minutinho. Então era Apsu, que eles representavam as águas do abismo. Provavelmente deveria ser água doce, porque ele fala que teve também uma deusa feminina, Tiamat. Tiamat também é o dragão. É o mesmo dragão lá do Apocalipse, para quem não sabe. E Tiamat, que era feminina, eram as águas salgadas, ou seja, as águas do mar, que nem Daniel. Só que aqui nós vamos chegar lá. Que eram as águas do caos, ou seja, caos e abismo. Apsu e Tiamat misturaram as suas águas, ou seja, a água salgada com essa água do abismo que eu acredito que era doce. E delas nasceram os deuses. Então, os dos mar, ou seja, do mar salgado e do mar do abismo, é que vêm esses deuses, os monstros, que nem Daniel, que os monstros vêm do mar. Eles vêm em pares e são chamados de Anunnakis. Anu foi o deus primogênito, ou seja, o primeiro, e depois nasceu Ea, o deus das águas doces que irriga a lavoura. Como Ea é o deus das águas doces, então eu vou deduzir que esse deus do abismo aqui não era água doce, tá, pessoal? Então eu imagino que essa água doce veio depois. Todos respeitavam Ea por sua grande inteligência e força. Parece até aquela sigla, né, de inteligência artificial, tá vendo? Os Anunnaki já tinham inteligência artificial desde há milênios atrás. As gerações mais jovens dos deuses festejavam, mas faziam muito barulho quando se divertiam. Então a Tiamat, que era a mãe de todos eles, que era essa água aqui salgada, ela reclamou do barulho com Apsu, que era o deus da água lá do abismo. Então Apsu decidiu tomar uma atitude junto do seu anjo Mumu. Aí vem também a expressão mimimi. Isso desde os antigos persas. Mas é a sob dos planos. Então aqui é só um trechinho para vocês verem como em Daniel os animais vêm do mar, as feras. E na epopeia da Babilônia também, tá? No Enumá Elish, eles vêm do mar. Eles são originados pelo mar. É claro que é um pouco diferente, né? Daniel, eles vêm do mar, aqui eles são originados pelo mar. Continuando aqui, a relação entre o quarto animal de Daniel e Kingu, que também é um animal aqui que se origina depois, é parecido porque os dois não têm uma caracterização conhecida. Em Daniel, o quarto animal é só uma fera terrível, que é uma mescla de todas as outras. Nessa epopeia aqui, eles nem descrevem como que é esse Kingu. O grande problema que enfrenta, ou seja, as pessoas, é sobreviver aos grandes animais monstruosos, esses que vieram de pares de 2 em 2, que são chamados de demônios na mitologia babilônica. Nos 2 textos, o último animal é o mais terrível, tanto em Daniel quanto no Enumá Elish. O último animal de Daniel é morto pelo fogo, uma referência à festa de Ano Novo da Babilônia. O poder que é passado para o filho do homem Daniel segue em paralelo ao poder que é passado a Marduk. Aqui no texto de Enumá Elish, vou começar aqui com a Bíblia, perdão. Aqui em Daniel 7 ele fala que viu 4 animais, aí esses animais perdem o domínio, né, um para o outro, um vai seguindo a ordem cronológica do outro.
Aí ele vê alguém como um filho do homem, que os cristãos dizem que é Jesus, mas nós vamos ver que não tem nada a ver com Jesus. E esse filho do homem se dirige a um tal de ancião de dias, ou seja, um homem velho, um idoso. E a esse filho do homem é dado domínio, poder, honra e reino, e povos, nações e línguas começam a servi-lo. Beleza. Aqui na epopeia de Emuná e Elisha a mesma coisa. Anu se envergonhou da covardia do seu filho e pediu ajuda para Marduque, o seu neto. Então Anu era um ancião de dias, que nem era em Daniel, uma pessoa idosa, e ele tinha um neto chamado Marduque, ou seja, um como filho do homem, o qual impõe condições, que quer ser o Deus Supremo, ou seja, ele quer todo o poder, que nem aqui em Daniel, domínio, reino, povos, nações, etc. Anshar, um dos deuses do céu e pai de Anu, consulta os deuses que, surpresa, surpresa, fazem outra festa. Aí depois de muita cerveja, decidem sujeitar-se a Marduque. Marduque se armou com seu arco, rede, e Massi partiu em sua carruagem de guerra. Aí aqui continua dizendo que Marduque acabou tendo todo o domínio, honra, poder, enfim. Que nem aqui em Daniel, onde você tem um ancião de dias que transmite o poder para um filho do homem. Para John Emerton, tanto a figura do filho do homem quanto do ancião de dias derivam da mitologia cananita sobre o conflito entre Baal e El. Os dois, um era pai do outro, né? Parece que Baal era filho de El, daquela mitologia cananita. As criaturas híbridas que emergem do mar eram parte dos mitos, que nem Daniel viu um leão alado. O leão alado era o símbolo da Babilônia, era uma criatura mítica da Babilônia, que na mitologia antiga acreditava-se que ela habitava no mar e emergiu. O urso com costela na boca, o leopardo com 4 cabeças, são criaturas híbridas, né? Que na mitologia babilônica o mar era cheio de criaturas híbridas, né? Monstros com tentáculos, etc. Então isso com certeza influenciou o autor de Daniel. Já a expressão filho do homem em Daniel está em aramaico, Bar Enash, que é o correspondente do hebraico Ben Adã. Aqui, ó. Aqui a primeira é a expressão que está em Daniel, mas está em hebraico aqui, tá? Ó, Bar Enash. Aqui está invertido, tá? Porque quando eu copio do Bible Hub, eu não sei porque ele coloca ao contrário, mas aqui é Bar. Ó, essa primeira letrinha aqui é o B e aqui é Nash. Bar é equivalente ao Ben no hebraico. Aqui, ó, Ben. É o Beit e o Nun, Ben. Ambas significam filho, mas aqui em aramaico, aqui em hebraico. E aqui Enash é o equivalente de Adã. Então Bar Enash é filho de Enash, Ben Adã é filho de Adã, ou seja, ambas querem dizer filho do homem. Em aramaico, Enash ou Renash é a junção de Enosh, que seria isso daqui, ó, o nome Enosh, inclusive é um nome bíblico, mais qualquer um, ou seja, qualquer homem, que Enosh também significa homem. Então é a junção de Enosh com qualquer um, ou seja, um homem qualquer pessoa. E significa literalmente homem ou humanidade, que nem o Adão no hebraico. Adão, que está lá em Gênesis, significa homem ou humanidade, a mesma coisa. A expressão filho do homem é genérica na Bíblia, apesar dos cristãos dizerem que é só referente a Jesus. Ela é genérica e é mesmo aplicada ao próprio Daniel, ou seja, não é uma expressão exclusiva de Messias, filho de Deus, nada disso, ó. Tanto que Daniel no capítulo seguinte ele usa a mesma expressão, ó. Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no tempo do fim. Aqui, ó, Ben Nadã, essa expressão aqui, ó. A mesma expressão, então uma expressão genérica. Ezequiel já foi chamado de filho de homem, dentre outras referências na Bíblia. Já em Daniel 7, é um consenso que a expressão se refere a um coletivo, a um povo, nesse caso a Israel. O autor está literalmente dizendo que o domínio seria tirado das feras, isto é, dos impérios inimigos, babilônicos, persas, medos e gregos, e o domínio seria entregue aos filhos dos homens, aos israelitas. Então isso aqui que ele está dizendo, pessoal, apesar dos cristãos tentarem ver Jesus aqui, não tem nada a ver com Jesus. O que ele está dizendo é basicamente isso, ó. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, ou seja, aqui ele está falando de um coletivo, algo que é parecido, como o filho do homem, ou seja, ele viu humanos e dirigiu-se ao ancião de dias. O ancião de dias aqui é uma referência a um ser que ele possa ter visto no sonho dele, alguma coisa parecida, ou pode ser uma referência ao próprio Deus mesmo. E o fizeram chegar até ele, mas aqui com certeza é tomado dali, ó, do ancião de dias de Mardoque, e foi-lhe dado o domínio. A ele quem? Ao povo de Israel. Tanto que a Bíblia hebraica mistura singular e coletivo, né? Que nem no servo sofredor. Israel é meu servo. Ele fala do singular, mas se referindo a um coletivo, é a mesma coisa. Então a ele foi dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno. Eterno aqui não é eterno literalmente como em português, só é bastante tempo. Que não passará, e o seu reino tal que não será destruído.
Então é basicamente isso que ele está falando aqui, usando como base essas influências cananitas, babilônicas, e lá na estátua, além de Hesíodo, também usando a influência dos persas, do Apocalipse Zoroastro, tá bom? Então espero que tenham gostado. Eu vou encerrar agora Daniel, em breve eu vou falar agora de outro profeta, tá bom? Pelo menos eu acho que vocês tiveram bastante informação aqui teológica e muita coisa sobre Daniel, que eu acho que vocês nunca imaginaram ver assim num curso de teologia, né, pessoal? Então tá aí, obrigado por terem assistido. Paz a todos.